Quem é, na verdade, o anticristo? Será que ele já está entre nós? Será que o anticristo já pode ser identificado? Hoje eu vou provar para você, pelo texto bíblico, quem é o anticristo. Se isso te interessa, então fica comigo até o final, pega o seu café, porque a teologia é por nossa conta. Um convite muito especial que eu tenho para lhe fazer é que você seja membro desse canal. Você apoia o nosso trabalho e tem acesso a cursos e conteúdos exclusivos. No Clube de Membros, nós temos curso completo de teologia, nós temos cursos completos de teologia sistemática, de teologia bíblica, seja Antigo ou Novo Testamento, e muito mais para o seu conhecimento, para o seu crescimento intelectual. E mais do que isso, tudo isso está com valor bem acessível. Clica ali em Seja Membro e dê uma olhada nas opções que nós temos e participe conosco. Com certeza, você já ouviu alguém falando, pregando, ensinando, e até talvez você mesmo já tenha parado para tentar entender quem é o anticristo, né? Quando que ele vem, o que ele vai fazer, quem seria ele, se ele já está entre nós, ou coisas parecidas. A Bíblia fala pouco sobre o anticristo, mas fala algumas coisas sobre essa temática. E tem um texto que é bastante claro, bastante específico sobre isso, que nós vamos ler e analisar agora mesmo. Só que antes da gente fazer isso, aproveite para se inscrever aqui no canal e não perder os conteúdos que nós fazemos. Para se inscrever é gratuito e aproveite também, curta esse vídeo e compartilhe entre os seus contatos para que mais pessoas possam também acompanhar o Café com Teologia. O texto em questão é a primeira epístola de João, capítulo 4, os 3 primeiros versículos, que dizem o seguinte: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se eles são de Deus. Porque muitos falsos profetas já vieram ao mundo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, dele ouvistes dizer que virá, e agora ele já está no mundo. O texto aqui da primeira epístola de João está falando sobre isso, né? Agora, esse anticristo da epístola e das outras passagens da Bíblia não é como você pensa, não é como apresentaram para você. No nosso tempo, na nossa cultura, falar sobre o anticristo é como se falar sobre o próprio diabo, né? É como se falar sobre a encarnação da própria maldade, de um ser quase que espiritual que vai se materializar e dominar todas as coisas e fazer todo o mal contra a humanidade, e logo depois tem o retorno de Jesus e o fim de todas as coisas. Se você tem essa mentalidade, é muito provável que você foi criado e educado num contexto em que prevalecia a pastoral do medo. Pastoral do medo, que tentava amedrontar você em relação às coisas da religiosidade, que amedrontava você usando principalmente a questão do diabo, do inferno, do anticristo e do fim de todas as coisas. Se acalme, não é sobre isso que o anticristo está sendo falado aqui no texto que a gente acabou de ler. Outras pessoas que acreditam nessa personificação do mal, no tal do anticristo, também está enganado por uma leitura escatológica ridícula, né? Uma leitura escatológica que ficou conhecida aqui no Brasil
pela série de livros e filmes chamado Deixados para Trás. Maldito filme aquele, né? Porque só trouxe desinformação numa leitura patética da escatologia, distorcida do texto bíblico e de uma ideologia marcadamente imperialista pró-estadunidense. Sim, aquele conteúdo é feito nesse cenário. É uma leitura de inerrância da Bíblia que é manipulada, porque a inerrância é uma manipulação, né, para se afirmar o que uma corrente pré ou meso ou pós-tribulacionista, pouco importa nesse caso, mas geralmente a mais predominante é pré-milenista, pré-tribulacionista e o pior de tudo, se já não bastasse isso, dispensacionalista. Aquela leitura fundamentalista, né, estadunidense, começa lá por um pregador que vivia na Inglaterra, mas que ganha impacto nos Estados Unidos, é óbvio, né? E essa leitura, ela enxerga os Estados Unidos como uma nação levantada por Deus, e enxerga o anticristo como essa personificação do mal que vai vir sobre a terra como se fosse o próprio diabo e tal. Isso tudo, gente, você tem que entender, e eu vou falar da maneira mais clara que eu posso, isso tudo é fantasia, e uma péssima fantasia. É ridículo acreditar nessa leitura que eu acabei de narrar para você. E, infelizmente, essa é a leitura sobre escatologia e anticristo predominante em 80% ou mais das igrejas. Agora, o que é, afinal, que o texto de 1 João está falando? Para a gente entender qualquer texto bíblico, nós temos que compreender o seu contexto, né? E perguntar quem está escrevendo, para quem está escrevendo e em que cenário isso está acontecendo. A primeira carta de João é um texto antignóstico. O gnosticismo era uma distorção da interpretação religiosa do primeiro, segundo século e suas consequências existem até hoje. Um dos primeiros, dos mais marcantes ensinamentos do gnosticismo é o tal do dualismo, que eu já fiz alguns conteúdos aqui no canal para explicar o que é o dualismo, muito presente entre os cristãos atuais, tá? O dualismo é aquele que vê a realidade dividida entre duas coisas, sempre o certo e o errado, sempre o que é de Deus e o que é do diabo, sempre dessa maneira, né? Por exemplo, o dualismo antropológico, que enxerga o ser humano como corpo, que é uma parte física, e a alma ou espírito, que é a parte espiritual. E que essa parte, a parte espiritual, vem de Deus, é o mais importante, é o que vai ser salvo, e o corpo é ruim, é pejorativo, é limitador, é carnalidade, e isso é algo pecaminoso. Essa é uma visão dualista, ainda muito presente, mas que tem origens, pelo menos no Ocidente, na leitura do gnosticismo. O gnosticismo também entendia que Jesus ele não tinha um corpo físico propriamente dito, até porque nessa leitura um corpo físico é mau e Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, não poderia ter em si algo que é mau, né? E eles ensinam, então, a doutrina do docetismo. Docetismo vem do grego e significa parecer ter. Ou seja, Jesus tinha um corpo visível, parecia ser carne, parecia ser corpóreo, mas não era. Era uma realidade espiritual. Jesus era um ser evoluído. Jesus era um ser espiritual e não tinha carnalidade como nós. Esse era um ensinamento gnóstico que teve muito impacto nos primeiros séculos do cristianismo e quanto o qual muitos autores, não só do Novo Testamento, o principal deles é o Corpus Joanino, como nós estamos vendo, mas também da patrística, tentam combater e anular esse tipo de ensinamento, esse tipo de ideia.
até hoje se fala muito mais do Jesus Deus, e muitas vezes é uma caricatura, muitas vezes é um fantoche, muitas vezes é especulação, do que falar sobre o Jesus de Nazaré, de carne e osso, que viveu entre nós e que nos ensinou muitas coisas. Você sabe disso, né? Agora, João é aquele que vai combater o gnosticismo no Novo Testamento. Por exemplo, no Corpus Joanino, né, no Evangelho, está dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez verbo, e o verbo se fez carne, pessoa, carnalidade mesmo, de carne e osso, né? João está afirmando que Jesus encarnou mesmo, não foi faz de conta, não foi uma ilusão mera qualquer, não foi apenas uma aparência. A encarnação de Jesus, ela é real, ela é concreta, ela acontece de verdade, segundo aquilo que o Corpus Joanino nos ensina. E nesse texto, a primeira epístola de João está novamente enfatizando que o ensino cristão verdadeiro é aquele que diz que Jesus encarnou de verdade, que ele se fez ser humano como eu e você, que ele nasceu, foi criança, se desenvolveu em estatura, conhecimento, ou seja, ele teve que aprender o que ele ensinou em graça, em espiritualidade, né? E viveu entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e fez morada entre nós, e foi um de nós enquanto aqui estava vivendo. Agora, nessa comunidade já tem o assédio do gnosticismo, e João está muito preocupado com isso. E ele está dizendo, olha, você deve provar os espíritos para saber se eles são de Deus. Provar espírito não é ser espiritual, alma penada que fica andando por aí, não. É analisar a personalidade, a motivação de cada pessoa e o conteúdo do que ela ensina. Aquelas pessoas que falam que Jesus não veio em carne, que ele é um ser espiritual, essa pessoa é gnóstica e ela está ensinando heresia que deve ser combatida. Ou seja, esse espírito, essa motivação é anticristã, é contrário a Cristo, é contrário ao ensinamento cristão genuíno, ao ensinamento cristão verdadeiro. E aí o texto está dizendo para não ter temor dessas pessoas, porque elas não falam da parte de Deus. Entende? Não vai lá na sua igreja, se você participa de uma, e quando tiver uma manifestação lá sobrenatural, né? Sobrenatural, né? Você perguntar se o que está acontecendo ali, você confessa que Jesus veio em carne? Não vai fazer um papelão desse, né? Provavelmente essa pessoa precisa de um psicólogo ou de um psiquiatra, né? Não é desse tipo de espírito que a epístola está falando. Está falando sobre cada indivíduo, cada pessoa, e aquele que ensinava que Jesus é um ser espiritual era anticristão esse ensinamento, por isso é anticristo, contrário a Cristo. Não é o diabo, são pessoas ensinando bobagens em nome de Deus e que causa desinformação entre a comunidade cristã. E aí o texto está afirmando novamente com clareza que Jesus encarnou de fato e de verdade, que ele veio entre nós em carne e osso. E aquele que confessa a encarnação de Jesus, esse sim está em harmonia com o verdadeiro e legítimo ensinamento cristão, e é esse ensinamento que deve ser seguido. Os textos joaninos lidam muito com o assédio gnóstico e eles sempre têm essa preocupação de afirmar que Jesus foi um como eu e você, de carne e osso, que veio, habitou e viveu entre nós. Então, pare de ser enganado na pastoral do medo, em escatologias ridículas e desprezíveis,
e em manipulações fantasiosas e de péssima qualidade que apenas querem te desinformar e criar pânico na sua cabeça. O anticristo de João é aquele que ensina que Jesus não encarnou. É um espírito contrário ao ensinamento legítimo dos apóstolos que fala sobre a encarnação e a concretude de Jesus. Não é o diabo em pessoa. Isso é bom que a gente deixe bem explícito para você entender. E se você gostou do nosso conteúdo, de mais um episódio do Café com Teologia, não vai se esquecer de se inscrever, de curtir e de enviar para os seus contatos para que mais pessoas possam conhecer esse material. Em breve, eu te vejo por aqui em mais um episódio do Café com Teologia. Tchau, tchau.